Olá, queridos amigos e irmãos. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Gênesis. E hoje, depois de nós termos visto no nosso estudo um pouco da descendência de Esaú, com aquela formação dos príncipes de Edom, a formação, aliás, dos Edonitas, do povo da nação de Edom e todos os seus reis, e aquelas aplicações que podemos fazer, vamos dar uma olhada agora para a descendência de Jacó. Só que no livro de Gênesis, sempre quando vai se iniciar falando a respeito de algum dos descendentes, alguém que vai criar uma grande nação, antes vem uma narrativa sobre alguma morte. Então vamos passar rapidamente sobre esses descendentes de Jacó. Logo mais à frente, em um outro momento, trataremos desses nomes, desses que formam as 12 tribos de Israel. Mas tem algo muito interessante que eu queria ver com vocês aqui, que é um epitáfio. Um epitáfio a respeito de Isaac. Então, te convido para ler o texto e a gente poder ver que podemos aprender a respeito dessas coisas aqui em Gênesis 35, do 23 ao 29. Versículo 23, nós temos o seguinte: Rúben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filho de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaac, seu pai, a Manré, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho, farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. O que nós temos aqui então? Nós temos aqui já uma narrativa apresentando o nome daqueles que vão formar a grande nação de Israel. Além desses que são apresentados aqui, teremos também, após a criação de Edom, dos descendentes de Esaú, a história de José, então, dando continuidade àquela genealogia a partir de Jacó, dando continuidade à narrativa bíblica, dando continuidade à providência do Senhor para o cumprimento da sua primeira promessa, feita em Gênesis capítulo 3. Quando nós temos, então, aqui um novo povo se formando, quando nós temos aqui a narrativa de que descendentes agora vão se formar, nações agora vão se formar, esses textos trazem à nossa memória aquilo que Deus vem prometendo. Então, o que nós vemos nas Sagradas Escrituras? Um convite de fé e esperança para nós, para que a gente em todo tempo perceba que Deus continuou agindo e continua agindo na história com o seu povo, com os seus descendentes, que Deus está o tempo todo nos mostrando que Ele está cumprindo com suas promessas, que Ele está cumprindo com a sua aliança. Deus disse ainda que Jacó e Esaú formariam duas grandes nações, dois grandes povos, aliás. Deus também falou a Abraão que dele surgiria uma grande nação, que sua descendência seria incontável e que do descendente dele todas as nações, todos os povos seriam abençoados. A história de Gênesis e esses livros que tem dentro do livro de Gênesis, que são os livros dos patriarcas, o livro da história dos patriarcas, busca nos contar isso. Como, apesar das circunstâncias, mesmo apesar dos homens e suas fragilidades, Deus continuou fiel à sua palavra, fazendo com que aquilo que Ele prometeu viesse se cumprir, nos convidando então para permanecermos na fé, confiando na palavra de Deus, pois Ele cumpre com cada uma de suas palavras. Quando nós lemos o versículo 28 e 29, nós temos algo muito interessante. Eu queria destacar uma frase do versículo 29. Após o 28 falar da morte de Isaac, com 180 anos, o versículo 29 inicia da seguinte forma: velho e farto de dias. Quais são os significados
que essas palavras podem ter para nós. Palavras simples, curtas da Bíblia, um pequeno versículo, que muitas vezes pode passar desapercebido por nós. A estrutura que nós temos aqui, fartos de dias, essa declaração, não é algo que aparece somente aqui, mas nós temos essa mesma declaração em outros homens que foram de grande importância para a história dos hebreus, para a história do povo de Israel. Por exemplo, nós vemos que o mesmo é dito a respeito de Abraão. Abraão que viveu 175 anos e morreu velho e também farto de dias, como vemos em Gênesis 25:8. Isaac, nós temos essa declaração com 180 anos, e vemos também que depois desse, um dos reis recebe esse mesmo epitáfio. É dito a respeito de Davi, em 1 Crônicas 29 e 28. E diz lá da seguinte forma: satisfeito de dias, que seria a mesma ideia de farto de dias aqui, satisfeito de dias, riqueza e honra. No caso aqui de um rei de Israel, Davi, é acrescentado a ele essa ideia para que a gente perceba que o seu reinado foi completo. O mesmo também é dito a respeito de Jó, quando diz que Jó morreu velho e farto de dias. Grande questão que fica para nós. Nós temos aqui um epitáfio, algo que declara como foi a vida de um homem em sua vida e como ele chegou até a sua morte. Grande questão que talvez a gente possa levantar. Se isso se repete nas Sagradas Escrituras a respeito desses grandes homens, homens como Abraão, homens como Isaac, homens como Davi, o rei Davi, homens como Jó, por que esses homens receberam de fato esse epitáfio? Tem um significado muito interessante para a gente nisso aí, porque isso pode significar e significa para a gente uma plenitude de vida na presença de Deus. Homens que viveram buscando servir a Deus em sua vida. Homens que buscaram ter uma vida dedicada ao Senhor. Abraão é aquele que aparece ali como o pai da fé. Aparece como aquele que ouviu o chamado, o convite de Deus, e sem saber qual o destino que o levaria esse chamado, ele teve fé e cumpriu com seu chamado, seguiu a voz de Deus e foi orientado por ele, foi buscando a realização dessa promessa. Vemos o testemunho de Isaac. Isaac que, de certa maneira, sua história parece um pouco mais tímida, um pouco mais simples ali nas Sagradas Escrituras, mas vemos que ele também exerce um papel importantíssimo, transicional, fazendo com que as promessas que seu pai recebeu viessem ser preservadas, que ele fosse aquele homem de paz e paciência, lidando com conflitos ali naquela terra, ao cavar os poços. E nós vemos também Jacó que recebe essa herança do pai e pode ter aqui a sua genealogia, a genealogia desses homens sendo transcrita aqui para a gente, vendo como a promessa vai se estabelecer, graças ao testemunho de vida desses homens, a fé que esses homens tiveram, até chegarem em Davi. Davi, por sua vez, rei de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi que buscou ao Senhor, que batalhou, que nos agraciou com tantos salmos e tantas vitórias, com tanto testemunho que nós somos abençoados até hoje. Homens que viveram o propósito de Deus em sua vida. Homens que viveram toda a sua vida buscando ao Senhor, buscando com temência, com temor no coração, apesar de todos os seus erros. Homens, com certeza, com suas fragilidades. Jó, mais uma vez, alguém que é citado aqui também, é mais aquele que foi um homem de fé. O homem que todos os dias fazia sacrifício, orava, intercedia pelos seus filhos, pôde sobreviver a provações terríveis, não negar ao Senhor, suportando ali tudo as adversidades que lhe veio. E ele termina a sua história dizendo que ele conhecia a Deus somente de ouvir, só que depois pôde o conhecer face a face. Primeira coisa que nós aprendemos, então, que esses epitáfios declaram sobre a vida de alguém, é que ele viveu uma vida para agradar ao Senhor. Mesmo em suas dificuldades,
mesmo em seus desafios, em suas fraquezas, foram homens de fé. Foram homens que dedicaram a sua vida ao Senhor, foram homens que dedicaram a sua vida para alcançar o propósito de Deus para cada um deles. Segunda relação que nós podemos fazer com essa ideia de satisfação, de farto de dias, é uma própria satisfação interior. Esses homens foram homens que no final de sua vida puderam, talvez, declarar aquilo mesmo que Paulo declara em sua morte. Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. São declarações que nós vemos a respeito de uma vida que, ao homem se deparar com sua morte, não é uma morte frustrante. Não é aquela morte de muitos homens e mulheres em que, quando se deparam com seus últimos dias, eles lamentam por tudo aquilo que poderia ter vivido. Eles lamentam por tudo aquilo que almejavam, eles lamentam por tudo aquilo que desejariam ter alcançado. Não, esses homens que tiveram esse epitáfio, essa declaração em suas vidas, eles têm uma satisfação interior. Eles têm um contentamento, eles têm uma realização de compreenderem que aquilo para que eles foram chamados em sua vida, eles dedicaram a vida de fato a isso. Que eles, segundo o propósito de Deus, na vida deles, contribuíram para todo mundo, fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Nós, mais uma vez, precisamos olhar para esse testemunho, para o testemunho desses homens e perceber que, se nós estamos caminhando, como todos nós estamos, para o final de nossas vidas, como é que nós vamos nos deparar com essa aproximação da nossa morte? Como é que nós vamos nos deparar com esses próximos dias em que cada vez mais a nossa partida para a eternidade se aproxima? Por falar em partida para a eternidade, nós temos um terceiro símbolo, um terceiro significado do que pode representar esse epitáfio na vida desses homens e também na vida de um crente, que é a antecipação da vinda de Cristo, a antecipação da eternidade. Aqueles que partiram com Cristo, podem então estarem tranquilos, porque sabe o destino que os está reservado. Sabe qual é a herança que eles poderão estar recebendo após seu último suspiro aqui nesse mundo. Qual é a grande lição, então, que nós podemos tirar desse pequeno texto, dessa pequena frase que nós vemos aqui em Gênesis 35, 29, quando declara que Isaac viveu 180 anos e partiu velho e farto de dias. Podemos reparar que a vida de homens voltados ao Senhor e dedicados ao Senhor é uma vida vivida com plenitude, buscando a sua satisfação em Deus. É uma vida vivida com satisfação interior, onde esses homens compreendem no momento de sua morte que combateram um bom combate, que não tem mais nada que o faz se apegar a essa terra aqui, que sua partida agora pode ser uma partida tranquila, que percebe que cumpriram com seu ministério, cumpriram com sua vocação, cumpriram com seus propósitos. Por fim, é um momento de esperança também, sabendo que agora está indo para o encontro com o Pai, está subindo nas nuvens, está indo para a glória, está encontrando com o Senhor, que aquilo que está reservado para ele, após seu último fôlego de vida, é um momento de plena satisfação no Senhor. Algumas questões que talvez nos afligem é uma falta de esperança genuína, realmente, e que nesses momentos da nossa vida estaremos nos reencontrando com Cristo. Nesses momentos estaremos realmente passando dessa vida corruptível para a vida eterna. Nós devemos parar para pensarmos se nós caminhamos nossa vida buscando uma satisfação plena no Senhor, para que nossa partida não seja uma partida carregada de dores, lamentos e sofrimentos, para que a gente não tenha percebido lamentações, apesar da separação que nós vamos sofrer ali. Que as pessoas que estão em nossa volta possam olhar para nós
quando nós olhar para a nossa história, melhor dizendo, quando nós já estivermos partindo e perceber que graças à misericórdia de Deus em nossa vida, graças à própria graça de Cristo sobre nossa vida, nós estaremos na nossa partida em um lugar bem melhor. Isso tudo significa que devemos viver de tal forma que essa presença do último inimigo a ser vencido, que é a morte, não nos atormente tanto, mas que a gente consiga passar por esse desafio tendo em vista o que virá depois, que é toda a eternidade. Que a gente possa aprender também a contar nossos dias. Perceber que nossos dias foram dias voltados ao Senhor. Perceber que nossos dias foram dias de dedicação a Deus, dias vividos buscando cada vez mais estar próximo do Senhor. Salmo 90, versículo 2 ensina: ensina-nos a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Onde é que está a sabedoria do homem? A sabedoria do homem está no Senhor. E é no Senhor que nós devemos buscar todos os depósitos da sabedoria, que nós devemos buscar toda essa nossa esperança futura, que nós devemos buscar viver aqui agora, para que em nossa partida a gente não esteja aflito e preocupado com o porvir. Por último, que esses epitáfios que nós encontramos na Bíblia nos faça relembrar que a esperança que nós temos em Cristo é real, que aquilo que está reservado para nós é superior às angústias do presente e que a eternidade, a perfeição, a completa paz está reservada para nossos dias. Isaac partiu com 180 anos, velho e farto, satisfeito de dias. Expirou Isaac e morreu. Morreu deixando para a gente o testemunho de sua vida. Morreu mostrando para a gente que nós devemos viver uma vida confiando nas promessas do Senhor. Vivendo uma vida sabendo que nós vamos nos reunir nos céus com esses antepassados, vamos nos reunir no céu com aquela família celestial, que é a família de Deus, unidas, pessoas unidas por meio de Cristo, e lá habitaremos na glória. Guarde essa esperança em sua vida, guarde essas mensagens, creia nessa esperança do porvir, para que a vida aqui e agora seja uma vida de fartura na palavra de Deus, de fartura naquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Deus abençoe vocês e até nosso próximo estudo.